Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Sala de Visitas, que hoje vai falar sobre estratégias de marketing. O nosso entrevistado é Felipe Chibaz Ortiz, livre docente da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo e autor do livro Marketing e Comunicação em Projetos Socioculturais, Experiências Brasileiras e Cubanas. Obrigada pela presença. Eu sou quem agradeço pela oportunidade, por estar aqui com você e, logicamente, para os telespectadores também estar compartilhando esse momento maravilhoso aqui. É isso aí. Também aqui com a gente nesse debate, eu recebo a Elaine Gardinali, pesquisadora do grupo de debates Tote Criarcom. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Bom, eu queria saber, primeiro, como foi que você chegou aqui no Brasil? Como foi o seu começo, quando começou a se interessar por marketing? Bom, minha chegada ao Brasil faz já mais de 10 anos atrás. Foi inicialmente com uma palestra. Fui convidado para fazer uma palestra, na época, pela Faculdade Univero, né? E a educação já estava presente na tua vida nisso? E o Brasil, esse país maravilhoso, fantástico, do qual eu sou um apaixonado total, né? Na verdade, eu sempre gostei das músicas, do cinema brasileiro. E, bom, sempre, por causa do meu trabalho como escritor, eu já era, na época, escritor, tanto de livros de poemas como de pesquisa da área de criatividade. Sempre vi no Brasil um espaço interessante para se conhecer. Conheci através dessa palestra que comentava, que fui convidado para fazer aqui em São Paulo. E aí, bom, conheci outros estados, porque a palestra deu certo e a partir daí me convidaram para outros eventos. E bom, e aí fui fazendo coisas com o Brasil, até que finalmente comecei a morar nesse maravilhoso país e aos poucos também me introduzindo no marketing, porque eu sou psicólogo, quer dizer, estudei primeiro a carreira de psicólogo, depois fiz mestrado e doutorado na USP, e bom, e aí fui tomando o caminho do marketing, me aproximei do professor Mitsuru Yanase, que é uma luz no marketing em Brasil em geral, e comecei a trabalhar junto com ele, e finalmente até essa parceria rendeu, agora no caso temos 2 livros, né? No caso ele fez o prefácio do primeiro livro, marketingpessoal.com, sua estratégia dentro e fora da internet. Eu tive a honra dele fazer esse prefácio para mim. E num outro livro que também comentaremos mais tarde, eu e ele coordinamos um conjunto de autores de Brasil e de Cuba no livro Marketing e Comunicação, Experiências Socioculturais de Brasil e Cuba. E, bom, foi realmente uma experiência e tanto trabalhar, mais uma vez, junto com o professor Mitsuru Yanase. Os cubanos e os brasileiros têm muito em comum? Muito, simpatia, esse lado afetivo, esse lado, vamos dizer assim, de nos identificar também por, às vezes, brincar, ser pessoas, aliás, que gostamos muito do toque, do afeto. As comidas também têm muito a ver, por exemplo. Temos o arroz e o feijão, que nos identifica ambos países, vamos dizer assim, em muitas das culinárias, dos pratos que preparamos, e também outros elementos da culinária, sobretudo, da forma de nos relacionarmos com pessoas. Gostamos muito de família, por exemplo, de filho, filha. É verdade. Agora, essas características dos brasileiros, dos cubanos, fazem toda a diferença no momento do marketing pessoal? Fazem toda a diferença, porque o marketing pessoal, tanto para um profissional, como para um político, como para alguém que está tentando crescer em outros âmbitos, pode ser cultural ou em outros, é necessário ter um pouco essas características de expansão ou expansividade. E isso todo, com certeza, essa base cultural, essa identidade brasileira e cubana, que é muito do tato, do afeto, ajuda bastante a quebrar barreiras. Todos temos barreiras que quebrar ou contornar. E esse lado ajuda bastante. Essa coisa mais descontraída. Essa ginga. Né? Essa ginga que nós temos. Agora, Elaine, queria entender um pouquinho o que é esse grupo que você participa, quais são os estudos dele? Certo. Chama-se Grupo de Debates Tote Criarcom. É o professor que coordena o curso, este grupo, e nós estudamos as linhas de criatividade, comunicação, inovação e marketing, né? Então, desenvolvemos estudos, são vários pesquisadores de graduação, de mestrado, doutorado,
e que se dedicam a esses temas todos. Pesquisamos, por exemplo, barreiras culturais à comunicação, que é um conceito muito interessante desenvolvido pelo professor Shibaz nos seus estudos anteriores, então tem muita aplicação em várias áreas, na educação, no marketing, nas empresas, em várias áreas. Então nós nos reunimos uma vez por mês, debatemos temas interessantes e pertinentes e atuais sempre, né? Organizamos também, ajudamos em eventos, teremos agora em janeiro um evento internacional em Cuba, o ano passado foi no Brasil, a próxima edição será em Cuba, abrangendo todos esses temas, né, que nós estudamos aberto aos interessados, inclusive. Elaine, então é praticamente um intercâmbio, né, de criatividade, de estudos, porque vocês fazem trabalhos aqui no Brasil e lá em Cuba também. Exatamente, então a gente acha, né, que intercambiar culturas fortalece as sociedades. É justamente um dos slogans do nosso terceiro encontro agora, né, internacional. Exatamente. Agora, eu queria falar um pouquinho então do seu livro, né? Marketing e Comunicação em Projetos Socioculturais, Experiências Brasileiras e Cubanas. Como é que nasceu esse livro e por que falar desse tema? Precisamente porque temos muitas coisas em comum, como você já levantou, e precisamente tanto Cuba quanto o Brasil investem bastante no marketing sociocultural, quer dizer, mesmo com as diferenças, né? Mas é interessante ver que os projetos socioculturais em Cuba são uma forma de desenvolvimento social. Faz que pessoas que tinham inclinações, vamos dizer assim, um pouco mais sociais negativas, que não estavam trabalhando, que de alguma maneira tinham algum tipo de situação não adequada, essas pessoas conseguem ter uma forma de ganhar a vida, uma forma de se incorporar na sociedade, uma forma de realizar seus sonhos também. Então, no Brasil acontece a mesma coisa, só que com mecanismos e formas de trabalhar diferenciadas. Por exemplo, o marketing cultural aqui no Brasil tem leis que permitem acessar o patrocínio e todo um conjunto de elementos importantes para desenvolver um projeto social utilizando o marketing, né? Em Cuba se utiliza mais, por exemplo, o financiamento do governo mesmo. O governo mesmo diretamente otorga um financiamento para esses projetos. Mas tem também formas diferenciadas de se fazer. E nesse livro aqui, nós mostramos diversas formas disso acontecer. Como acontece em Cuba, como acontece em Brasil. E esse livro coordenado pelo professor Mitsuru Yanase, no meu caso, eu também, e o professor Kleber Marcos, nós três coordenamos o livro, reúne trabalhos, pesquisas e experiências de profissionais de ambos países, de Cuba, Brasil. Então, é um livro bem interessante, a gente utiliza ele bastante lá na USP, e os alunos procuram muito esse livro, porque realmente ensina coisas práticas, além da parte teórica. Quais são os exemplos aqui, as histórias que estão aqui que a gente pode já adiantar? Assim? Tem histórias fantásticas, por exemplo, projetos com grupos indígenas aqui do Brasil, que realmente às vezes são um pouco esquecidos, mas que têm tanta riqueza. Projetos com a cultura afro, projetos de fotografia também, de aqui do Brasil, que mostram isso. E sempre tem em contraparte um projeto cubano que mostra como se fez mais ou menos a experiência semelhante, né, em Cuba. Então, esse contraste enriquece bastante toda a experiência. Se mostra também como se faz hoje, como utilizam os projetos culturais hoje, a internet. Hoje não podemos esquecer da internet. Não mesmo. Então, muito responsável pelo marketing, né? Exatamente. Então, mostramos como fazer marketing cultural na internet. Tudo isso nesse livro, que é uma coisa bastante inovadora, uma coisa bastante interessante e que acho que vale a pena mostrar. Você acha que o brasileiro e o cubano já vem com eles essa questão do marketing? É meio que natural para a gente isso? Eu acho que facilita bastante. Mesmo assim, precisamos todos, tanto brasileiros e mais ainda acho que os cubanos, precisamos muito aprendermos a fazer o marketing de maneira científica, utilizando o modelo de McCarthy, dos 4 Ps, por exemplo, e utilizando, logicamente... Os 4 Ps, os vamos 4 explicar. Ps continuam. O que são os 4 Ps, então? Claro, os 4 Ps são, primeiro que tudo, preço, temos também o P da promoção ou comunicação, o P de praça ou distribuição, e temos também o P, podemos até colocar como o P de produto, mas que também pode ser pessoa ou pode ser projeto. Sim, que seja, esse P pode ser um projeto, né? E é muito importante esses 4 Ps, mas saber como
fazer um mix adequado de marketing com esses 4 P's, como fazer a comunicação, como fazer realmente acontecer isso em um contexto difícil, como pode ser hoje o de Cuba, economicamente e financeiramente falando, ou em um contexto difícil também, como pode ser com outras, vamos dizer assim, outras possibilidades, alternativas e variáveis, como é também hoje o Brasil, desenvolver um projeto sociocultural hoje no Brasil, para minorias, por exemplo, direcionado para as mulheres ou para as pessoas idosas. Hoje, sobretudo na situação atual, pode ser uma coisa difícil, mas não mostramos aí como mesmo assim se pode sonhar e se pode fazer realidade esses projetos, mesmo com as dificuldades. A internet, você acredita que a internet é uma ferramenta incrível, claro, para o marketing, mas que ela desperta isso nas pessoas, essa vontade de entender melhor os 4 P's, enfim, um marketing científico mesmo? Eu acredito que sim. E penso mais ainda, penso que é um meio barato, relativamente barato, de fazer o marketing para as pessoas e os projetos que não têm recursos. Essa é, vamos dizer, uma das grandes vantagens de utilizarmos a internet. Com criatividade, a cara do brasileiro, a cara do cubano. Muito bem colocado. É isso aí. A gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos com mais Sala de Visitas. Não sai daí. Estamos de volta com o programa Sala de Visitas, hoje falando sobre estratégias de marketing. Continua o bate-papo com Felipe Chibaz Ortiz, livre docente da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, e Elaine Gardinali, pesquisadora do grupo de debates Tote Criarcom. Gente, chegou a hora da gente falar do marketing pessoal aqui, né? Esse seu livro, queria mostrar aqui, marketingpessoal.com, sua estratégia dentro e fora da internet. Certo. A gente estava falando da importância da internet para a questão do marketing e para o marketing pessoal é mais fundamental ainda, é isso? Exatamente, como você comentou. Eu queria complementar dizendo que hoje não se consegue fazer marketing sem estar na internet e marketing pessoal mais ainda. Só que às vezes as pessoas esquecem, mesmo quando estão no Facebook, no Instagram ou em qualquer outra rede social, que o marketing pessoal é uma coisa contínua, que não tem uma hora que você faz marketing pessoal e outra em que você não faz. Você não faz, exatamente. Sempre você está comunicando sua imagem, mesmo quando está presencialmente e também na internet. E, por exemplo, hoje, nas empresas, quando vai se procurar informação sobre alguém, se procura também nas redes sociais. A área de recursos humanos de todas as empresas procura. Igual também, por exemplo, quando falamos dos profissionais em geral, falamos dos médicos, dos dentistas, sempre procuramos qual é a sua imagem na internet. Os pacientes procuram. Igual o público quando vai fazer uma votação política. Os políticos hoje têm que ter uma projeção muito clara nesses aspectos, porque às vezes alguém, mesmo sem ele querer, bate uma foto ou grava alguma coisa e pode postar isso imediatamente numa rede social. Então, hoje o marketing político é realmente bastante pessoal, individual, porque cada político tem que ter também seu próprio marketing pessoal. É muito mais fácil a gente ter acesso a essa pessoa, né, ao que ela faz, o que ela deixa de fazer, agora com a internet, né? Então, marketing pessoal, principalmente na internet, é muito sério isso. Seriosíssimo. Incluso no livro a gente comenta os exemplos de Obama, né? Como ele fez todo o seu marketing pessoal, como ele construiu tudo isso também na internet. Obama é um case, né? Obama é. Ele realmente explorou, criou uma estratégia para o marketing pessoal dele e também tem uma estratégia para o marketing do Partido Democrata. Então, tem as duas estratégias. Hoje, por exemplo, nas eleições norte-americanas, estamos estudando um pouco isso também, né, para aprender e levar isso para os nossos alunos do curso de marketing político, né, no qual eu dou uma disciplina. A gente também estuda esses cases atuais, como o caso de Donald Trump, o caso, evidentemente, de Hillary Clinton e Bernie Sanders, que são os 3 candidatos que estão mais agora em ebulição. E, bom, em cima disso, a gente tem as estratégias de marketing do partido e as estratégias de marketing de cada candidato. Isso muitas vezes não se divulga, ou não se estuda ou não, aqui no Brasil, mas é interessante sempre ter 2 estratégias. A estratégia do político individual, de marketing pessoal, e a estratégia geral do partido. E ambas têm pontos de contato, mas têm pontos de diferenciação.
E a gente estuda isso, mostra todo isso com números nos nossos cursos e no livro também de marketingpessoal.com da nossa autoria. Qual é o principal erro no marketing pessoal que as pessoas mais cometem? Porque às vezes nem sabem que estão ali promovendo o seu marketing pessoal. Né? Na internet ou no mundo Nos presencial? dois. No mundo presencial, o que mais acontece é as pessoas não terem um simples cartão de visita. E às vezes você está, pode ser num ônibus, pode ser num estacionamento, pode ser de repente numa praia, e a pessoa não tem um cartão de visita. E é também o mesmo erro muitas vezes no mundo digital. Por quê? Deveríamos todos termos, e essa é uma dica que passo para todos, termos um cartão virtual, quer dizer, um cartão que esteja no nosso Bluetooth e de repente estamos igual num ônibus ou às vezes numa praia e não queremos carregar com um cartão físico, impresso. Simples, você passa com seu celular, que agora virou, todos sabemos, hoje o celular é um aditamento, um equipamento que todo mundo tem mesmo na praia, né? Bom, você passou diretamente de celular para celular seu cartão de visita para outra pessoa. Esse é um erro grave. E as pessoas muitas vezes se encontram em situações de um restaurante, de um encontro casual, e por não ter um cartão físico ou um cartão de visita virtual, a pessoa perde o contato e podia ser esse um contato para a vida inteira. Profissional, ou familiar, ou particular. Faz parte do marketing pessoal saber aproveitar as oportunidades, saber entender essas oportunidades? Faz parte entender as oportunidades e uma outra coisa que a gente sempre comenta, saber diagnosticar as barreiras culturais à comunicação com os públicos com os quais você interage na sua empresa ou com os quais você interage de repente numa entrevista ou de repente num discurso que você vai fazer como político, por exemplo. Opa, como é esse público? Quais são as barreiras que esse público tem? Que é um outro tema de pesquisa que a gente desenvolve. E tem, por exemplo, com as mulheres ou com determinados grupos sociais, você deve adotar um conhecimento de quais são as dificuldades da comunicação que você pode ter ao entrar em contato com esses grupos, por exemplo, com idosos, com outro grupo interessante, com pessoas que às vezes que têm algum tipo de deficiência. Como eu me direcionar e conversar com pessoas que têm deficiências auditivas ou deficiência visual, que são pessoas que também são interessantes, importantes para uma votação ou, de repente, um público para um projeto sociocultural específico. Então, como conversar com essas pessoas? Então, em cima disso, se monta uma estratégia de marketing e se monta, evidentemente, também uma projeção da imagem, seja de um político, de um profissional, ou de uma pessoa que simplesmente queira fazer um projeto sociocultural e ser um líder desse projeto. Depende muito do que você quer atingir. Sim. É. Depende muito disso. E depende muito disso, vamos dizer, do objetivo de marketing. E, evidentemente, marketing não é entendido apenas como o caráter que muitas vezes a gente pensa, que caráter como... se pensa o marketing como comunicação apenas. O marketing envolve também estratégia. O marketing envolve também conhecimento, autoconhecimento próprio, no caso do marketing pessoal. Quais são minhas competências? Quais são minhas deficiências? Como eu posso modificar meu comportamento e minha personalidade até para sermos um pouquinho melhores? E aí entra um pouquinho o lado psicólogo nessa história toda. E aí entra esse lado do psicólogo, evidentemente. Que sempre parece, temos técnicas que descrevemos no livro que ajudam a fazer esse autodiagnóstico, ou você pode precisar ou procurar um coach para fazer um processo de coaching, que pode ser um psicólogo, para modificar essa estratégia de marketing político ou de marketing pessoal individual. Isso todo também pode fazer um coaching, um processo de coaching, e evidentemente melhorarmos nosso marketing, porque marketing não é só ter uma imagem na frente de uma câmera. Marketing é muito mais do que isso. Às vezes mudar nossa estratégia de comunicação geral, em todo momento, com os familiares. Exato. Com os familiares, em toda na vida, porque não adianta. Hoje qualquer pessoa pode ver você cometendo um erro gravíssimo, como pode ser de repente chutar um cachorro. E você achou, eu sou, vamos dizer assim, sou um político ou um gestor de uma empresa. E alguém fotografou isso sem eu perceber e colocou depois numa rede social. E isso pode fazer que todo o seu marketing de comunicação, de fotos, etc., na imprensa, caia pode sumir sua imagem por uma foto. Uma foto pode destruir tudo. Pode destruir tudo. Elane, eu vi você concordando aqui com o professor, né? Sim. Muita gente procura o grupo para tentar entender melhor esse universo? Sim, nós temos... Quem procura o grupo são pesquisadores também, né, neste momento, né, professor? E nós estudamos todas essas questões que acontecem no dia a dia,
na vida, não se restringe ao âmbito acadêmico necessariamente, ao âmbito científico. É tudo lastreado pela ciência, mas são situações que se vivem no dia a dia, sim. Essa questão toda que vocês estavam abordando agora em relação ao Facebook, temos pesquisas que analisam, né, como acontecem, como as empresas são vistas, né, pelos seus públicos, por exemplo, analisando o Facebook através de ferramentas assim. Eu queria, se podia complementar, por Claro. favor, dizer que a razão de ser, de existir esse grupo Criar Com, TOTI Criar Com, é para organizar os eventos de OCEACOM, que é o Centro de Avaliação e Medição, coordenado pelo professor Mitsuru Yanase. Sim. Então, essa é a razão principal de existir desse grupo. Então, nós organizamos os eventos em Cuba e em São Paulo, nós organizamos também os eventos, reuniões de trabalho, todo em forma de debater esses assuntos para nutrir esses eventos que são tão importantes do grupo OCEACOM. E por isso é que existimos. Agora, quais são os desafios, né, que as mídias sociais, a internet trouxe para o marketing pessoal ou, enfim, o marketing mesmo em si? Porque tudo mudou, né? A perspectiva de tudo mudou com a internet, com as redes sociais. Hoje você fala com muitas pessoas e nem percebe às vezes, né? Eu acho que o principal desafio é que já não existe um centro único da comunicação, que antes seria a grande imprensa, quer dizer, a grande imprensa escrita, ou impressa, a TV, a rádio, etc. Hoje, qualquer pessoa pode fazer seu marketing pessoal desde uma rede social. Hoje, qualquer pessoa pode abrir um site e pode ser uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica. Então, esse é o grande desafio que, evidentemente, temos que começar a compreender. A gente hoje fala de que devemos fazer estratégias blended. O que significa estratégias blended? Estratégias que integrem de forma integrada a comunicação fora da internet e dentro da internet. Mas isso envolve o quê? Saber que você sempre está fazendo seu marketing pessoal. Mesmo quando você acha que não está fazendo seu marketing pessoal, ou o marketing de seu partido, por exemplo, falando em política. Você, quando está sentado num restaurante, pode ter alguém que esteja gravando você. Tudo mudou, né? Tudo mudou. E pode ser que alguém, mesmo sem você saber, está gravando sua forma de jantar. E, de repente, se você não é uma pessoa educada na mesa, por exemplo, que siga as regras de etiqueta, ou se você briga com o garçom ou a garçonete, alguém pode gravar e postar isso na internet, e de repente isso pode ser um elemento super negativo para a sua campanha política, ou de repente para algum outro tipo de situação profissional, seja um grande gestor, ou seja uma pessoa simples, um médico, um advogado, que de repente foi gravado numa situação negativa. Então, o marketing pessoal é constante hoje. Tem que ficar atento. O tempo inteiro. E ser você. Mas, precisamente por ser você, você às vezes precisa, se tem algum elemento para ser corrigido, procurar um coach, procurar um psicólogo, porque não adianta apenas jogar aqueles vídeos ou fotos nas quais você está numa postura adequada. É que é constante. E alguém pode, se você não é essa pessoa, e você está vendendo uma imagem que realmente você não é, em alguma hora as pessoas vão saber. Exatamente. Queria agradecer muito a presença de vocês. É um assunto que a gente poderia também bater um papo muitas e muitas horas, né? Obrigada. Obrigada. Quer deixar o seu contato, professor? Eu gostaria de deixar meu contato, sim. Eu estou disponível para qualquer tipo de contato e também para aprofundarmos os trabalhos através do grupo Criar Com, TOTI Criar Com. Meu telefone é 993 49 8888. Está disponível. E meu e-mail é chivas_f@yahoo.es. Você, Elaine, por favor? Sim, posso deixar o meu e-mail, elaine@multioficio.com.br. Também estou à disposição como pesquisadora. Também convido quem quiser ver o nosso site, ver os nossos projetos, que são muito interessantes e envolvem todas essas áreas que comentamos hoje. Obrigada pela entrevista. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada a você que nos acompanhou em mais uma edição do Sala de Visitas. Até o próximo programa. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.